Meu nome é Fabiane, eu sou psicóloga. O desejo de ser psicóloga, ele surgiu já na época que eu comecei a fazer orientação profissional. E eu me identifiquei muito com a psicologia. Antes de entrar na faculdade, eu, aos 17 anos, estava concluindo o ensino médio, eu engravidei, né, da minha filha mais velha. E mesmo assim, mesmo gestante, eu concluí o ensino médio, me preparei, fui fazer a faculdade, o vestibular. E meu pai sempre falava que eu era muito inteligente por um lado, mas eu era um pouco imatura em algumas coisas. E eu, né, sofri uma traição, que foi uma situação muito difícil. E isso trouxe muitos danos, porque eu acabei experimentando maconha nessa época, eu cheirei cocaína, coisa que eu nunca tinha feito. Então eu bebia um pouco a mais, às vezes, nas festas. Então, assim, coisas que eu nunca tinha feito antes, né, eu comecei a fazer. Só que, enfim, buscando acompanhamento, né, nesse processo, eu acabei passando essa fase. Logo que eu me formei, eu já fui trabalhar numa clínica com médicos de referência na cidade. Eu lembro, assim, que eu atendi várias demandas, né, de doenças. Depressão, síndrome do pânico, casos de psiquiatria grave, esquizofrenia. E eu comecei a voltar a beber, eu comecei a voltar a fumar. Então, assim, gerou um conflito, porque aquela pessoa que estava ajudando aquelas pessoas, né, também estava começando a voltar nos vícios. E eu passei por um momento de conflito muito grande. Nessa época eu cheguei a colocar cigarro na boca, fumei maconha e cheirei cocaína. Então tudo isso que eu passei me levou realmente a uma profunda depressão, uma tristeza muito grande. Eu sentia, era uma dor, era um vazio. E assim, eu cheguei a ter pensamentos, quando eu estava passando por toda essa turbulência, pensamentos de... Eu estava com o carro dirigindo, pensando sobre tudo que estava acontecendo na minha vida e invadiam pensamentos assim, joga o seu carro, né, em cima do poste. Então, porque a dor era tão grande que eu queria me livrar daquela dor. Afetou muito as minhas filhas, porque elas também me viam, puxa, uma mãe que era alegre, de repente a mãe estava lá no sofá, a mãe não trabalhava mais como trabalhava antes, não era aquela mãe dinâmica, a mãe já não cozinhava, a mãe já não tinha vontade de nem cozinhar para elas, a mais velha que às vezes ia cozinhar porque eu já não tinha aquela disposição. Eu realmente entrei numa depressão que foi aos poucos, mas quando eu vi, ela tinha tomado conta. Tive um período de insônia, que eu ficava até tarde, vendo televisão e passava o programa e não tinha nada de bom, né? Até que eu parei, né, numa programação da Universal. E dentro de uma dessas programações, eu lembro que o pastor comentou isso, né? Você que está triste, que passou, né, teve uma perda, enfim, está se sentindo desanimada e tal, então vamos fazer uma oração, e fez a oração da água, do copo d'água. E eu acompanhei várias vezes, mas eu dizia, não, lá eu não vou, mas eu queria a oração porque me fazia bem. E eu acreditava, eu tinha fé, que tomando aquele copo d'água ia me fazer bem, as palavras, tudo que eles falavam fazia sentido. Mas eu fui resistente, assim, eu demorei a chegar na igreja. E engraçado como Deus faz as coisas, porque eu fui numa cidade pequena, que meus pais moravam perto de Joinville, São Francisco do Sul, é uma ilha, e lá tinha uma igrejinha pequenininha. Só que eu fui resolver umas coisas burocráticas e eu estava, né, precisando no banheiro e de repente aqui é a igreja, eu vou lá. Entrei na igreja, fui ao banheiro. Quando eu saí do banheiro, eu me dei conta que eu estava dentro da Igreja Universal. E daí eu falei, gente, eu tô aqui. E eu cheguei ali e eu lembro que eu olhei no canto superior do altar, estava uma frase que dizia assim, estarão abertos e os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. E ali eu tive uma comunhão com Deus tão grande, ali eu já me ajoelhei no altar e eu falei assim, Senhor, se esse Deus que todo mundo, que eu tenho visto, né, os testemunhos, eu tenho acompanhado, as pessoas que fazem parte da sua igreja, enfim, é tudo verdade, se o Senhor realmente é esse Deus que todo mundo fala, então o Senhor precisa estar, né, eu preciso te conhecer. Eu falei com Deus ali, nossa, eu já andei em tudo que é religião, já busquei o Senhor de tudo que é forma, de tudo que é jeito, né, tudo que possa imaginar, eu já tentei te encontrar. E foi muito forte, porque eu já saí dali diferente.
E dali eu comecei a ter mais ânimo, e eu tinha, engraçado, eu não tinha ânimo para muitas coisas, mas para ir nos cultos eu já comecei a ter ânimo, então eu comecei a fazer as correntes, eu comecei a participar, e eu comecei a buscar realmente colocar aquilo que eu estava aprendendo em prática. Eu falei, eu não tenho nada a perder, né? Então eu vou começar a colocar em prática, porque eu preciso fazer alguma coisa por mim. Comecei a ler a palavra, e a primeira palavra que Deus me deu foi Isaías 44. E ali foi muito forte, porque naquela palavra Deus falou, né, Deus falou comigo assim, de uma forma que eu comecei a ter misericórdia. Ele se revelou através dessa palavra para mim. Falou, eu sou Deus, né? Então assim, eu não buscava muito oração de pastor, era muito difícil, né? Porque eu sempre fui uma pessoa de resolver as minhas coisas sozinhas. Então eu buscava na fé, na palavra, naquilo que eu aprendia, resolver e buscar, né, na minha fé com Deus, no sacrifício, nos propósitos, nos votos, porque daí eu comecei a entender a fogueira santa, eu comecei a entender o que era realmente o Espírito Santo, e eu comecei a buscar. Só que eu sentia assim, que eu tinha essa comunhão, que Deus já falava comigo, mas ainda era uma coisa muito... ainda não era, né? Então assim, eu comecei a buscar e fazer as vigílias e orar mais, meditar. E assim foi, aí eu comecei... lá em Balneário Camboriú tinha o grupo do Godlywood. O Godlywood, ele me ajudou na prática. E eu comecei a ter a experiência com o Espírito Santo. E uma das tarefas do Godlywood foi a gente começar a assistir a Palavra Amiga do Bispo. E uma desses dias eu acordava cedo, ia lá, ouvia o Bispo, já meditava, enfim. É como se Deus estivesse falando diretamente comigo ali. E ali eu senti uma alegria, é como se Deus dissesse assim, esquece tudo que você está passando e vem comigo. Então assim, ali eu senti o chamado mesmo de Deus. Né? Então eu senti assim que Deus falou, fica em paz, né? Vem comigo, que eu vou cuidar de tudo isso. Eu já gostava de pessoas, né? De almas, mas ali foi uma coisa muito maior do que eu já podia imaginar. Então eu comecei a querer ajudar as pessoas, mas pela fé. Então eu comecei a evangelizar, eu comecei a participar dos grupos, eu comecei a realmente viver a fé. E recebi o Espírito Santo e ali transformou. Ali assim, aquela paz, realmente aquela alegria invadiu. Hoje, depois de receber o Espírito Santo, eu tenho alegria. Assim, pode vir, eu posso passar a situação que for, eu continuo vendo, olhando, né, em direção ao alvo. E assim, uma palavra que sempre vem na minha mente, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, assim, por mais que seja a pior situação, eu passei pelos desertos, né, passei por situações que eu dizia assim, Senhor, se o Senhor não me ajudar, eu vou desistir, porque a minha carne, a minha humanidade chegou no limite. E quando eu chegava nesse limite, eu via Deus me dando novas forças, enfim. E quando a gente realmente vive na fé, a gente já não vive as nossas vontades, né? A gente submete aquilo que Deus quer da gente. Então, se não fosse o Espírito Santo, nem aqui eu estaria, né? Com certeza eu não estaria dando esse testemunho aqui. Mas essa alegria, essa fé, e bom, eu posso morrer com corona, eu posso morrer de carona, posso morrer no avião, posso do jeito que for, né? Eu sei que Deus está comigo, e essa certeza, essa garantia, né, da nossa salvação, não tem preço. Né? Então, assim, do que realmente adianta ganhar o mundo se perder a sua alma? Então, assim, eu queria agradecer a Deus pela oportunidade, né, de realmente ter me dado mais uma chance de vida, e aos grupos, à programação, né, que me alcançou. Então, você que doa, você que ajuda a manter de pé essa obra que é de Deus, em primeiro lugar. Então, assim, eu agradeço ao grupo Godlywood, que através dos desafios, das tarefas, me fez ver aonde que eu precisava melhorar também, aonde que estavam as minhas raízes né, mal plantadas ali, que eu tinha que arrancar. E agradeço, né, ao Bispo Macedo, a vida dele e a vida de todos os pastores que realmente se doam, né, para alcançar almas, que é um trabalho realmente incrível.